Canal Transuniverso. Capítulo 72. Então Satã e 10 dentre os de suas hostes transformaram-se em donzelas incomparáveis em graça, surgiram do rio na presença de Adão e Eva e disseram entre si: Vinde, olharemos para os semblantes de Adão e Eva, que pertencem aos homens da terra. Quão belos são eles e quão diferentes são da nossa aparência. Olha, que legal! De onde vocês são? Como vocês são diferentes, dignos de ser admirados! São belas, são diferentes na sua aparência. Eu realmente tenho que admirar tal coisa. Nunca vi nada parecido. Que belas criaturas são essas! Sim, certamente somos uma criação muito numerosa. Mas como vós vos multiplicais? Nós temos maridos que se uniram a nós em casamento. E nós parimos filhos que crescem e que por sua vez casam-se e são dados em casamento e também geram filhos. E assim aumentamos em número. E se tu, ó Adão, não quiseres acreditar em nós, nós mostrar-te-emos nossos maridos e nossos filhos. Vou chamá-los. Ei, venham até aqui. Então elas chamaram, como se saíssem do rio, seus maridos e seus filhos, que saíram do rio, homens e crianças, e cada um veio até sua esposa, seus filhos com ele. Mas, quando Adão e Eva os viram, ficaram estarrecidos e admiraram-nos. Então os maridos se apresentou às esposas e filhos, e eles fizeram tais união entre esposas, maridos e filhos. E isto era um ardil de Satã para enganar Adão. Satã também pensou consigo mesmo: Deus primeiro deu mandamento a Adão concernente ao fruto da árvore, dizendo-lhe: não comas dele, senão de morte morrerás. Mas Adão comeu, e ainda assim Deus não o matou. Ele apenas decretou morte, castigos e provações, até o dia em que abandonar seu corpo. Agora então, se eu o enganar, levando-os a fazer isto e unir-se com Eva em casamento sem ordem de Deus, Deus então matará. Foi por isso que eu operei tal coisa e apareci perante Adão e Eva, porque procuro matá-los e fazer desaparecer da face da terra. Entre mentes, o fogo do pecado apossou-se de Adão e ele pensou em cometer pecado. E tenho certeza que ele não vai suportar. Mas Adão se conteve, receando que, se seguisse esse conselho de Satã, Deus o mataria. Então Adão e Eva ergueram-se orando a Deus, enquanto Satã e suas hostes desceram para dentro do rio, na presença de Adão e Eva, para que eles vissem que estavam voltando para suas próprias regiões. Então Adão e Eva voltaram para a caverna do tesouro, como necessitavam por volta do anoitecer. E ambos ergueram-se orando a Deus naquela noite. Adão permaneceu em pé, orando, ainda que não sabendo como orar por causa dos pensamentos de seu coração em relação ao seu casamento com Eva. E assim continuou, até o amanhecer. E quando a luz surgiu, Adão disse a Eva: Ergue-te, vamos até o sopé da montanha, onde ele nos trouxeram o ouro, e perguntemos ao Senhor
a respeito desse assunto. Mas o que nós vamos fazer lá, Adão? Que eu possa pedir ao Senhor que me informe sobre eu me unir a ti em casamento, pois não farei sem sua ordem, com receio de que ele nos faça perecer a ti e a mim, Eva, pois aqueles demônios fizeram meu coração arder com pensamentos do que ele nos mostraram em suas visões pecaminosas. Por quê? Por que precisamos ir até o sopé da montanha? E é melhor erguermos-nos e orarmos a Deus na nossa caverna, para que saibamos se este conselho é bom ou não. Então oraremos a Deus. A Deus, sabeis que vos desobedecemos, e a partir do momento em que desobedecemos, fomos destituídos da nossa natureza luminosa, e nosso corpo tornou-se grosseiro, necessitando de alimento e água, e com desejos animalescos. Ordenai-nos, ó Deus, para que não lhe cedemos, sem vossa ordem, para que vós não nos extingais, pois se vós não nos derdes a ordem, seremos dominados e seguiremos o conselho de Satã, e vós novamente nos farei perecer. Caso contrário, meu Deus, toma, Senhor, então as nossas almas, a minha e a de Adão. Deixa-nos, Senhor, livres dessa luxúria animal. E se vós não nos derdes ordem nenhuma a respeito disso, então separai-nos e colocai-nos longe um do outro. Ainda mais, ó Deus, quando nos afastardes um do outro, os demônios nos enganarão com suas visões e destruirão nosso coração e deturparão nossos pensamentos de um em relação ao outro. Ainda, se não for cada um de nós em relação ao outro, e em todo caso, acontecerá através da sua aparência, quando eles nos aparecerem. E aqui, Senhor, terminamos a nossa oração a Deus. Capítulo 73. Então Deus atentou para as palavras de Adão, e viu que eram verdadeiras, e que ele podia guardar por longo tempo sua ordem, a respeito do conselho de Satã. E Deus aprovou Adão nas suas considerações, e na oração que ele oferecera em sua presença. E a palavra de Deus veio a Adão e disse-lhe: Adão, se ao menos tu tivesses tido este cuidado antes de sair do jardim para esta terra. Após isso, Deus enviou seu anjo que havia trazido incenso e o anjo que tinha trazido mirra a Adão, para que os informassem a respeito de sua união com Eva. Então aqueles anjos disseram a Adão: Pega o ouro e dá-o a Eva como um presente de casamento e contrata o casamento com ela. Então dá-lhe um pouco de incenso e mirra de presente. E então sede vós, tu e ela, uma só carne. Adão obedeceu aos anjos e pegou o ouro e colocou no peito de Eva, em sua vestimenta, e pediu-lhe sua mão. Então os anjos ordenaram a Adão e Eva que se erguessem e orassem por 40 dias e 40 noites. E após isso, que Adão viesse ter com sua esposa, pois então isto seria um ato puro e não deturbado. E eles teriam filhos, que se multiplicariam e povoariam a face da terra. Então ambos, Adão e Eva, receberam as palavras dos anjos, e os anjos retiraram-se. Então Adão e Eva começaram a jejuar e orar, até o findar dos 40 dias. Então uniram-se como os anjos lhe haviam dito, e desde o tempo em que Adão deixara o jardim até o seu casamento com Eva, se havia passado 223 dias,
que são 7 meses e 13 dias. Assim Satã, em sua guerra contra Adão, foi vencido. Capítulo 74. E eles moraram na terra trabalhando para manter bem-estar de seus corpos. Assim estiveram até terminarem os 9 meses da gravidez de Eva, e aproximara-se o tempo em que ela deveria dar à luz. Então ela disse a Adão: Esta caverna é um lugar sagrado por causa das marcas nela depositadas, e desde que deixamos o jardim, e novamente oraremos aqui. Não convém, Adão, portanto, que eu dê a luz aqui. É melhor recorremos ao abrigo da rocha que Satã arremessou sobre nós quando nos quis matar. Mas eu acho que... Lembra que ela foi sustentada e estendida como uma tenda sobre nós por ordem de Deus, formando uma caverna? Então Adão removeu Eva para aquela caverna. E quando chegou a hora em que ela daria à luz, ela labutou muito. Assim Adão penalizou-se em seu coração. Sofreu por sua causa, pois ela estava próxima da morte, para que a palavra de Deus e ela fosse cumprida. Em sofrimento tu darás à luz a teu filho. Mas, quando Adão viu a aflição na qual Eva estava, ergueu-se e orou a Deus e disse: Ah, Senhor, olhai para mim com os olhos de vossa bondade e tirai desse sofrimento. E Deus olhou para sua serva Eva e libertou-a, e ela deu à luz seu primogênito, e com ele uma filha. Então Adão alegrou-se com o parto de Eva, e também com os filhos que ela lhe tinha dado. E Adão cuidou de Eva na caverna até o fim do 8º dia, quando eles chamaram ao filho Caim e à filha Luluva. O significado de Caim é aquele que odeia, porque ele odiou sua irmã no ventre de sua mãe, antes de eles saírem destes. Por isso Adão o chamou Caim. Mas Luluva significava bela, porque era mais bela que sua mãe. Então Adão e Eva esperaram até que Caim e sua irmã tivessem 40 dias de vida, quando Adão disse a Eva: Faremos uma oferenda e oferecemos pelas crianças. E Eva disse: Faremos uma oferenda pelo primogênito e depois faremos uma oferenda pela nossa filha. Capítulo 75. Então Adão preparou uma oferenda, e ele e Eva ofereceram-na por seus filhos, e trouxeram-nas ao altar que haviam construído antes. E Adão fez o oferecimento e suplicou a Deus que aceitasse sua oferenda. Então Deus aceitou a oferenda de Adão, e enviou uma luz do céu que brilhou sobre a oferenda. E Adão e o filho aproximaram-se da oferenda, mas Eva e a filha mantiveram-se afastadas. Então Adão desceu do altar, e eles se alegraram. E Adão e Eva esperaram até que a filha estivesse com 80 dias de idade. Então preparou uma oferenda, e a levou a Eva e as crianças, e eles foram ao altar, onde Adão a ofereceu como precisava, pedindo ao Senhor que aceitasse sua oferenda. E o Senhor aceitou a oferenda de Adão e Eva. Em seguida, Adão e Eva e as crianças reuniram-se e desceram da montanha rejubilando-se. Mas eles não voltaram à caverna na qual nasceram, e sim foram à caverna dos tesouros, para que as crianças andassem por ela e fossem abençoadas pelas lembranças trazidas do jardim. Mas, após terem sido abençoadas com essas lembranças, elas voltaram à caverna na qual nasceram. Entretanto, antes que Eva oferecesse a oferenda, Adão a levara e fora com ela ao rio de água, na qual eles tinham se lançado antes, e ali eles se lavaram.
Adão lavou seu corpo e Eva o seu, até se limparem, depois do sofrimento e aflição que haviam passado. Mas Adão e Eva, depois de se lavarem no rio da água, retomavam todas as noites a caverna dos tesouros, onde oravam e eram abençoados. Então voltaram à sua caverna, onde os filhos nasceram. Assim fizeram Adão e Eva, até os filhos desmamarem. Então, quando eles estavam desmamados, Adão fez uma oferenda pelas almas dos filhos. Além das 3 vezes, ele fazia uma oferenda por eles todas as semanas. Quando os dias de amamentação dos filhos terminaram, Eva novamente concebeu, e ao completar seus dias, ela deu à luz mais um filho e filha, e eles chamaram ao filho Abel e à filha Áclea. Então, ao final de 40 dias, Adão fez uma oferenda pelo filho, e no final de 80 dias, ele fez mais uma oferenda pela filha, e fez por eles, como tinha feito antes, por Caim e Luluva. Ele os trouxe à caverna dos tesouros, onde receberam a bênção. Então voltaram à caverna onde nasceram. Depois do nascimento destes, Eva parou de engravidar. Capítulo 76. E as crianças começaram a robustecer e a crescer em altura. Mas Caim tinha o coração duro e mandava em seu irmão mais novo. E muitas vezes, quando seu pai fazia uma oferenda, ele ficava para trás e não se juntava para oferecer. Mas, quanto a Abel, ele tinha um coração manso e era obediente ao seu pai e sua mãe, aos quais frequentemente induzia a fazer uma oferenda, porque gostava disso, e orava e jejuava muito. Então veio este sinal a Abel. Ao chegar à caverna de tesouros e ver os bastões de ouro, o incenso e a mirra, ele perguntou aos seus pais, Adão e Eva, a respeito deles. E disse-lhe: Como é que vós o recebestes? Então Adão contou-lhe tudo, o que lhes havia acontecido, e Abel sensibilizou-se com o que seu pai lhe contara. Mais tarde seu pai, Adão, contou-lhe das obras de Deus e do jardim. E depois disso, ele permaneceu atrás de seu pai naquela noite inteira, na caverna dos tesouros. E naquela noite, enquanto estava orando, Satã apareceu-lhe na figura de um homem, que lhe disse: Tu muitas vezes induziste teu pai para que fizesse uma oferenda, que jejuasse e orasse. Por isso eu matarei e te farei desaparecer deste mundo. Mas, quanto a Abel, ele orou a Deus e expulsou Satã de perto de si, e não acreditou nas palavras do demônio. Então, quando raiou o dia, um anjo de Deus apareceu-lhe e disse-lhe: Não diminuais nem o jejum, nem a oração, nem os oferecimentos de oferendas a teu Deus, pois, vê, o Senhor aceitou tua oração. Não tenhais medo da figura que apareceu a ti à noite e te ameaçou de morte, e eu deixarei em paz. A bênção seja contigo. Então, quando era dia, Abel foi ter com Adão e Eva, e contou-lhes a visão que tivera. Mas, ao ouvirem, lamentaram-se muito com isto. Ainda assim, não lhe disseram nada sobre isto, apenas o consolaram. Mas, quanto ao cruel Caim, Satã veio-lhe à noite, mostrou-se e disse: Já que Adão e Eva amam teu irmão Abel, muito mais que amam a ti, e desejam uni-lo em matrimônio com tua bela irmã, porque eles o amam, mas desejam unir-te em matrimônio com tua desfavorecida irmã,
porque eles te odeiam. Agora, portanto, eu te aconselho, quando eles o fizerem, que mates teu irmão, então tua irmã sobrará para ti, e a irmã dele será posta de lado. E Satã deixou, mas o malvado permaneceu no coração de Caim, que procurou mais de uma vez matar seu irmão. Capítulo 77. Mas quando Adão viu que o irmão mais velho odiava o mais novo, procurou abrandar seu coração e disse a Caim: Toma, ó filho meu, dos frutos de tua plantação, e faz uma oferenda a Deus, para que ele possa te perdoar tua maldade e teu pecado em teu coração. Ele também disse a Abel: Toma tu da tua plantação, e fazes uma oferenda e trazes a Deus, para que ele te possa perdoar tua maldade e teu pecado. Então Abel obedeceu à voz de seu pai, e tomou de sua plantação, fez uma boa oferenda, e disse a seu pai e a Adão: Vem comigo para mostrar-me como oferecer. E eles foram, Adão e Eva com ele, e mostraram-lhe como oferecer seu presente no altar. Então, após isso, permaneceram em pé e oraram para que Deus aceitasse a oferenda de Abel. Então Deus olhou para Abel e aceitou sua oferenda, e a Deus agradou mais Abel que sua oferenda. Por causa de seu bom coração e corpo puro, não havia vestígio de falsidade nele. Em seguida, eles desceram do altar e foram para a caverna onde moravam. Mas Abel, por causa de sua alegria por ter feito sua oferenda, repetia-as 3 vezes por semana, seguindo o exemplo de seu pai Adão. Mas, quanto a Caim, ele não sentiu prazer no fazer oferendas, mas, depois de muito empenho de seu pai, ofereceu seu presente uma vez, e de suas ovelhas, para ofertá-la, e seu olhar estava novamente sobre ela. Por isso Deus não aceitou sua oferenda, porque seu coração estava cheio de pensamentos de assassinos. E assim, todos viveram juntos na caverna, onde Eva tinha dado à luz até Caim completar 15 anos e Abel 12. Capítulo 78. Então Adão disse a Eva: Vê, os filhos estão adultos, devemos pensar em achar esposa para eles. Mas como poderemos fazê-lo, Adão? Uniremos em matrimônio a irmã de Abel com Caim e a irmã de Caim com Abel. Adão, eu não gosto de Caim. Ele é muito cruel, mas deixa eu estar até que ofereçamos ao Senhor por eles, então. E Adão não disse mais nada. Entretanto, Satã veio a Caim na figura de um homem do campo e disse-lhe: Vê, Adão e Eva aconselharam-se sobre seu casamento de vocês dois, e eles concordaram em casar a irmã de Abel contigo e tua irmã com ele. Mas, se não fosse meu amor por ti, eu não te contaria isso. Ainda assim, se tu seguires meus conselhos e me obedeceres, eu te trarei no dia do teu casamento belas vestes, ouro e prata, e meus parentes te servirão. Quer saber onde estão meus parentes? Meus parentes estão num jardim ao norte, para onde eu pretenderia levar teu pai Adão, mas ele não quis aceitar minha oferta. Mas tu, se aceitares as minhas palavras e vires a mim após teu casamento, repousarás da miséria na qual estás, e estarás em melhores condições que teu pai Adão. Então, abre os seus ouvidos e se inclina ao que eu estou te falando. E ele não permaneceu no campo, mas foi a Eva, sua mãe, e bateu nela, e amaldiçoou, e disse-lhe: Por que pretendeis tomar minha irmã e uni-la em matrimônio com meu irmão? Acaso estarei morto? Caim, meu filho, calma. É melhor você ir ao campo novamente e se acalmar.
Então, quando Adão chegou, ela contou-lhe que Caim fizera. Adão, você não vai acreditar. O que houve? Caim me bateu e me amaldiçoou. Ele fez isso? Ele fez, Adão, e eu consegui acalmá-lo e mandei ele lá pro campo novamente. Eu não acredito. Cada vez que passa, Abel está mais rebelde. Estou preocupada com isso, Eva. Ele não obedece a gente. Ele não serve a Deus como nós servimos. Mas tudo isso foi por conta do casamento da irmã dele. Então, pela manhã, Adão disse a Caim, seu filho: Escolhe teu rebanho, os jovens e bons, e oferece ao nosso Deus. E eu falarei à tua irmã para que faças a seu Deus uma oferenda de grãos. Ambos obedeceram seu pai Adão e pegaram suas oferendas e ofereceram na montanha do altar. Mas Caim comportou-se arrogantemente com seu irmão e empurrou do altar, e não queria permitir-lhe que oferecesse seu presente no altar, mas oferecer o seu, com um coração orgulhoso, cheio de falsidade e fraude. Mas, quanto a Abel, este juntou pedras que estavam à mão, e sobre elas ofereceu seu presente com um coração humilde e livre de falsidade. Caim estava então em pé, ao lado do altar no qual oferecera seu presente, e clamou a Deus que aceitasse sua oferenda. Mas Deus não a aceitou dele, nem desceu um fogo divino para consumir sua oferenda. Mas ele permaneceu em pé, reclinado sobre o altar, olhando com menosprezo e risos em direção de seu irmão Abel, para ver se Deus aceitaria sua oferenda ou não. E Abel orou a Deus para que aceitasse sua oferenda. Então um fogo divino desceu e consumiu a sua oferenda. E Deus sentiu o doce aroma de sua oferenda, porque Abel o amava e rejubilava-se nele. E porque Deus estava bem contente com ele, enviou seu anjo de luz na figura de homem que tinha participado de sua oferenda, porque ele sentira o doce aroma de sua oferenda. E consolou Abel e fortaleceu seu coração. Mas Caim, vendo tudo isso que aconteceu com a oferenda de seu irmão, encolerizou-se por causa disso. Então abriu sua boca e blasfemou contra Deus, porque ele não aceitara sua oferenda. Mas Deus disse a Caim: Por que estás de aparência triste? Sê justo para que eu possa aceitar a tua oferenda. Não é contra mim que murmuras, mas contra ti mesmo. E Deus disse isso a Caim em resposta, e porque ele o abominou, a sua oferenda. E Caim desceu do altar com a cor mudada e o semblante angustiado, e foi ter com seu pai e sua mãe, e contou-lhe tudo o que lhe havia sucedido. E Adão apenas lamentou-se muito que Deus não aceitara a oferenda de Caim. Mas Abel desceu rejubilante, e com coração cheio de alegria, contou ao seu pai e a Eva, sua mãe, como Deus havia aceitado a sua oferenda. E eles alegraram-se com isto, e beijaram sua face. E Abel disse a seu pai: Por que Caim empurrou-me do altar e não quis deixar-me a oferecer meu presente sobre ele? Eu fiz um altar para mim e ofereci meu presente sobre ele. Mas, ao ouvir isto, Adão ficou muito penalizado, porque era o altar que ele construíra primeiro, e no qual havia oferecido seus próprios presentes. Quanto a Caim, ele estava tão mal-humorado e tão irado, que foi ao campo. Ali Satã veio até ele e disse-lhe: Uma vez que teu irmão Abel refugiou-se junto a teu pai Adão, porque tu empurraste do altar
Eles beijaram sua face e alegraram-se com ele muito mais do que contigo. Quando Caim ouviu essas palavras de Satã, encheu-se de fúria. Não permitiu que ninguém o soubesse, mas estava cheio na espreita para matar o seu irmão, até que o trouxe à caverna. E então lhe disse: Ó, irmão, o campo está tão belo, e há nele tão belas e agradáveis árvores e fascinantes de se olhar. Mas, irmão, tu nunca estiveste um dia sequer no campo para te divertires lá. Hoje, ó meu irmão, desejo muito que venhas comigo para o campo para te divertires e para abençoares nossos campos e nossos rebanhos, pois tu és justo e eu te amo muito, ó meu irmão, mas tu te afastaste de mim. Então Abel consentia em ir ao campo com seu irmão Caim. Mas, antes de ir, Caim disse a Abel: Espera por mim, até que eu busque uma vara por causa dos animais selvagens. Então Abel parou à espera, em sua inocência. Mas Caim, o zeloso, buscou uma vara e saiu. E eles puseram-se, Caim e seu irmão Abel, a andar pelo caminho. Caim falando com ele e confortando-o para fazê-lo esquecer tudo. Capítulo 79. Último capítulo. E assim eles continuaram até chegarem a um lugar ermo, onde não havia ovelhas. Então Abel disse a Caim: Vê, meu irmão, estamos exaustos de andar, pois não vemos nenhuma árvore, nem fruta, nem vegetação, nem ovelhas. Não há nada aqui, não há coisa sobre coisa. Onde estão aquelas tuas ovelhas que disseste para abençoar? Então Caim disse-lhe: Continua, e logo verás muitas coisas belas, mas vai na frente, até que eu te alcance. Então Abel foi adiante, mas Caim permaneceu para trás. Abel caminhava em sua inocência, sem falsidade, não acreditando que seu irmão o mataria. Então Caim, quando o alcançou, consolou-o com sua conversa, andando um pouco atrás dele. Então apressou o passo e começou a golpear com a vara, golpe após golpe, até que ele fica sem sentidos. Mas, quando Abel cai ao chão, vendo que seu irmão pretendia matá-lo, disse a Caim: Oh, meu irmão, tem piedade de mim, pelos seios que sugamos, não me golpeeis, pelo ventre que nos carregou e nos trouxe ao mundo. Não me golpeeis até a morte com esta vara. Se queres me matar, pega uma dessas pedras grandes e mata-me de vez. Então Caim, o cruel assassino sem coração, pegou uma grande pedra e golpeou com ela a cabeça de seu irmão, até que seus miolos esvaziaram-se para fora, e ele encharcou-se em sangue diante dele. E Caim não se arrependeu do que fizera. Mas a terra, quando o sangue do justo Abel caiu sobre ela, tremeu ao beber-se sangue, e queria eliminar Caim por isso. E o sangue de Abel clamou misteriosamente a Deus, para que o vingasse de seu assassino. Então Caim começou imediatamente a cavar a terra onde jazia seu irmão, pois estava tremendo por causa do medo que o acometeu. Quando viu a terra tremer por sua causa, então lançou seu irmão na cova que fizera e cobriu-o no pó. Mas a terra recusava-se a recebê-lo e expeliu imediatamente. Novamente Caim cavou a terra e escondeu nela seu irmão, mas novamente a terra o lançou para fora. Por 3 vezes a terra assim lançou fora o corpo de Abel. A terra lamentou-se, lançou-o fora da primeira vez,
porque ele não era a primeira criação, e lançou fora da segunda vez, e não queria recebê-lo, porque ele era justo e bom, e foi morto sem uma causa, e a terra lançou fora pela terceira vez, e não queria recebê-lo, para que permanecesse perante seu irmão em testemunho contra ele. E assim a terra zombou de Caim, até que a palavra de Deus veio-lhe acerca de seu irmão. Então Deus ficou irado e muito desgostoso com a morte de Abel. E ele trovejou do céu e lançou relâmpagos diante de si. E a palavra do Senhor Deus veio do céu a Caim e disse-lhe: Onde está Abel, teu irmão? Então Caim respondeu com o coração orgulhoso e a voz áspera: Como, ó Deus? Acaso sou o guardião de meu irmão? Então Deus disse a Caim: Amaldiçoada terra que bebeu sangue de Abel, teu irmão, e tu permaneces tremendo e sacudindo-te, pois isto será um sinal sobre ti, para seres morto por quem te encontrar. Mas Caim chorou, porque Deus lhe dissera aquelas palavras. E Caim lhe disse: Ó Deus, quem me encontrar, matar-me-á e eu serei eliminado da face da terra. Então Deus disse a Caim: porque antes disso, Deus havia dito a Caim: eu determinarei 7 castigos para que aquele que matar Caim. Pois quanto à palavra de Deus a Caim, onde está teu irmão? Deus o disse de misericórdia por ele, tentando fazê-lo se arrepender-se. Pois se Caim se tivesse arrependido naquela ocasião, e tivesse dito: ó Deus, perdoai-me dos meus pecados, e o assassínio de meu irmão, Deus então lhe teria perdoado de seu pecado. E quanto a Deus dizendo a Caim: amaldiçoado seja o solo que bebeu o sangue de teu irmão, isto também era a misericórdia de Deus para com Caim, pois Deus não o amaldiçoara, mas amaldiçoou o solo, embora não fosse o solo que matara Abel e cometera tal pecado, pois convinha que a maldição caísse sobre o assassino. Ainda assim, por misericórdia, Deus ordenou seus pensamentos de maneira que ninguém o soubesse e rejeitasse a Caim. E ele lhe disse: onde está o teu irmão? Para que ele respondeu: eu não sei. Então o Criador lhe disse: fica tremendo e sacudindo-te. Então Caim tremeu e ficou aterrorizado. E por este sinal, Deus fez dele exemplo perante toda a criação, como o assassino de seu irmão. Também Deus trouxe tremor e terror sobre ele, para que ele pudesse ver a paz na qual estava antes, e ver também o tremor e o terror que suportava, a fim de que pudesse humilhar-se perante Deus e arrepender-se de seu pecado e buscar a paz que desfrutara antes. E na palavra de Deus que dizia: eu determinarei 7 castigos para quem matar Caim, Deus não estava procurando matar Caim pela espada, mas ele procurava, por ordem severa, fazê-lo morrer de jejum e oração e lamento, até a hora em que fosse libertado de seu pecado. E os 7 castigos são as 7 gerações que Deus deixou reservadas para Caim, pelo assassino de seu irmão. Mas quanto a Caim, desde que matara seu irmão, não conseguia achar nenhum repouso em lugar algum, mas voltou a Adão e Eva, tremendo, aterrorizado e manchado pelo sangue.